tem sangue de Bolsonaro nessa porra. Não pense que é fácil estar aqui hoje falando com vocês, depois do que aconteceu ontem. O Alexandre de Moraes não é que ele não tem coração, ele parece sem alma, parece uma potestade, parece o demônio usando uma pessoa para fazer mal para os outros, rasgando lei, rasgando Constituição. Por parte do nosso judiciário imposta ao Jair Bolsonaro. Ele não pode existir, você percebe? Nós estamos diante de alguém que não pode receber visita nem de presidente. Proibiram a visita do Milei. O Moraes proibiu que o Milei visitasse o Jair. Proibiu que o filho visitasse o Jair. Proibiu que advogado dele, o Flávio, visitasse o Jair. Quer dizer, uma pessoa está proibida de existir. Proibiu que ele, Bolsonaro, se manifestasse por si ou por terceiros. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Mendonça agiu rápido e impediu negociação de milionário senador petista. É isso mesmo. O senador Jacques Wagner tentou vender um terreno avaliado em 15,8 milhões de reais um dia após ser alvo de operação da Polícia Federal que investiga suspeita de recebimento de propina envolvendo o Banco Master, diz o Estadão. A transferência do imóvel, porém, foi impedida após uma ordem de bloqueio de bens expedida pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. O bloqueio também atingiu a venda de um apartamento de Wagner em Salvador, negociado por 10 milhões de reais uma semana antes da operação da PF. Embora os negócios tenham sido acertados, os registros de transferência das propriedades não foram concluídos pelos cartórios. Segundo documentos obtidos pelo Estadão, o terreno de 51 mil metros quadrados, localizado na região metropolitana de Salvador, havia sido comprado por Wagner em 2000. Jacques Wagner deixou a liderança do governo Lula no Senado após a operação da PF e atualmente é pré-candidato à reeleição. A investigação apura suspeitas de que Wagner teria solicitado ao então sócio do Banco Master, Augusto Lima, a compra de um apartamento de luxo em Salvador, avaliado em 2,5 milhões, destinado à filha do senador. A PF afirma que o imóvel teria sido adquirido por uma empresa em nome de terceiro. Imagina só por um minuto comigo aqui, você sendo Flávio Bolsonaro, para você entender o que ele está passando. Imagine você, um filho, não podendo visitar o seu pai é um prisioneiro político, censurado, que não pode usar rede social, não pode sequer escrever uma carta, e você é formado em direito e é um advogado do seu pai que não pode visitá-lo. Imagina o que passa na cabeça de uma pessoa assim. E ainda por cima, está fazendo campanha para a presidência. Num governo que quer te destruir, que quer te prender, com o STF que quer destruir você e a sua família. Não deve ser fácil. Sinceramente, não deve ser fácil. Acho que é por isso que ontem em Vitória, no evento lá em Vitória, o Flávio Bolsonaro meio que soltou os cachorros para cima do Alexandre de Moraes. E digo mais, eu acho que ele até se controlou bastante, foi até educado demais. Mas ele disse a verdade nessa fala dele, eu queria compartilhar com você. Aqui tem sangue de Bolsonaro nessa porra. Não pense que é fácil estar aqui hoje falando com vocês, depois do que aconteceu ontem. Eu perdi as contas de quantas facadas o presidente Bolsonaro já levou. Perdi. Ontem foi mais uma. Mas eu quero começar falando, agradecendo a vocês, e vocês vão entender por quê. Agradecendo a vocês de verdade. Porque ontem eu fui dormir muito indignado. Porque uma pessoa, que eu não digo nem Magno, o Alexandre de Moraes não é que ele não tem coração, ele parece sem alma. Parece uma potestade, parece o demônio usando uma pessoa para fazer mal para os outros, rasgando lei, rasgando Constituição. E é por isso que grande parte do povo brasileiro, este ano, só vai escolher senadores que são favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Mas eu quero dar uma palavra para vocês, porque hoje vocês aquecem o meu coração de novo. Ontem eu fui dormir muito, mas muito bravo. Demônio, cara. Chamou o Alexandre de Moraes de demônio. Isso porque no dia 28 agora ele vai ter que ser ouvido pela Polícia Federal a mando do Alexandre de Moraes por uma crítica que ele fez ao Lula. Vim pra cá hoje triste. Aí encontro vocês e não é discurso da boca pra fora. Isso me dá força e traz alegria de volta. Eu quero ler uns salmos com vocês, Salmos 30,
versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando eu faço essa camisa com esse lema trabalha e confia, que é o que está escrito na bandeira do Espírito Santo, é isso, gente. Vamos continuar trabalhando, fazendo a nossa parte. Vamos confiar em Deus, que quando a gente está dormindo, Ele está fazendo pela gente. E aí tem outro versículo que também me ajuda hoje a estar aqui de pé, que é Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E Ele está aqui hoje, Ele está com o nosso Brasil hoje, porque eu não vou baixar minha cabeça, eu não vou me intimidar. Isso vai me dar ainda mais força, ainda mais energia, porque aqui, ó, aqui tem sangue de Bolsonaro nessa porra. Cara, não deve ser fácil passar por tudo isso, ver o seu pai passando por isso. Bolsonaro acabou de passar por uma crise de soluço de 36 horas. 1 dia e meio soluçando sem parar. 1 dia e meio. E aí, o presidente da Argentina queria visitar o Bolsonaro, o Milei, e o Alexandre de Moraes negou. Lula, enquanto estava preso, recebeu a visita do Pepe Mujica, do Uruguai. Lula visitou Cristina Kirchner na Argentina, com ela presa em prisão domiciliar. Mas nós estamos diante do primeiro caso da história, tá? Isso é inédito, onde o ministro do STF proíbe qualquer tipo de comunicação com o prisioneiro, que está em cativeiro, não é nem um prisioneiro de prisão, não, é cativeiro. Não pode ter comunicação, ou seja, qualquer coisa que estiver acontecendo, se o Bolsonaro estivesse sendo torturado nesse momento, ninguém poderia ficar sabendo. O Flávio, ele é advogado do pai, ele defende o pai nos autos e não pode visitá-lo. Se você concorda com isso, você não entende o que é democracia. Se você assiste, se você vê isso e não fica revoltado, então me desculpa, você nasceu para viver numa ditadura. Saia daqui e vá para Cuba, então é lá que você tem que morar. Porque isso não existe, o que está acontecendo. A imprensa internacional está falando disso. Até a imprensa esquerdista internacional está achando, peraí, o cara é preso e não pode receber visita dos filhos, não pode escrever carta, não pode receber visita de advogado. Tem uma coisa errada aí. Parece que o Alexandre de Moraes não está mais preocupado com a opinião internacional. Por quê? Ele está numa missão. A missão do Moraes é uma só: impedir Flávio de ganhar. Impedir que o Bolsonaro tenha influência nas eleições, porque se o Flávio ganhar, acaba a vagabundagem. Se a gente faz maioria no Senado, acaba esse cabaré, e desculpa, essa putaria que virou o STF, acaba. A gente coloca o Brasil nos eixos, e tudo que eles não querem é que o Brasil seja colocado nos eixos novamente. Ele perca com seus esqueminhas de viagens de jatinho, de contratos de 129 milhões de reais. É isso que eles não querem. Assim, eu tô impressionado com tudo isso, porque 6 anos, cara. 6 anos de nego zombando, falando, e tá aí esses derrotados, falando de fraude eleitoral. Nego zombando do meu tweet, tem um tweet, né? Olha, eu fiquei sabendo aqui. E o mais incrível, né? Eu não posso dar muitos detalhes de quem foi a minha fonte que me falou lá, mas a minha fonte que falou naquela época, em 2020, tá no governo, né? Só posso dizer isso, atual, né? Então, assim, era segura a fonte que eu tinha recebido, de que o Trump havia deixado os caras atuarem para poder pegá-los todos depois, e de fato aconteceu isso, né? E eu jogo até a bola aqui já para o Eduardo, porque Hugo Carvajal é a peça central dessa denúncia e não tem ninguém comentando. Eu tô aqui pasmo, assustado de ver o G1 e a CNN, todos em silêncio. Não tem a palavra Carvajal, não tem Hugo Carvajal. O cara escreveu uma carta aberta dizendo pro Trump, Eduardo, tenho informações aqui, mete bronca. Depois da carta dele, o Maduro é preso. E aí, depois do Maduro preso, é descoberto, então, documentos da CIA, dados da inteligência, isso o Ramage vai poder dar mais detalhes, mostrando que sim, todo mundo sabia. Todo mundo sabia e não levou pro Donald Trump. Ou seja, acabou a tese de teoria da conspiração. Agora já não é mais teoria da conspiração. Mas eu tô feliz, Alan, porque é o seguinte, a gente tá muito bem acompanhado, né? O pessoal faz aquela chacota. Vamos botar o nosso chapéu de alumínio aí, rapaziada. Bota aí. Aí quem tá botando? Tá botando o Eduardo, tá botando o Alan, o Ramagem, o Trump.
Todo mundo está botando o chapéu de alumínio agora, porque é o seguinte, as contas estão todas conectadas cada vez. Eu estava acompanhando aqui a timeline, inclusive eu compartilhei o link aqui no meu X. Se você estiver assistindo também, já curte lá e compartilha o link também nas redes sociais, porque eu acho que esse daí é o acontecimento mais importante das últimas décadas, não só da América Latina, mas de todo o Ocidente. Porque a gente, primeiro, não está falando só da eleição venezuelana, a gente está falando da eleição dos Estados Unidos, e não há como imaginar que o Brasil esteja fora dessa bagaça. Gente, vai aparecer alguma coisa, porque as pontas estão muito soltas. Você vê só, perguntas. Por que o Alexandre de Moraes decretou como sigiloso aquele inquérito de invasão hacker 2018, abrindo depois uma investigação contra o Jair Bolsonaro e o deputado Felipe Barros por terem feito aquela live em agosto de 2021? Por que isso? Foi para defender a democracia mesmo? Por que em Quito, em 2014, na 9ª cúpula da Unasul, que é o nome fantasia do Foro de São Paulo, foi-se dado ali como recomendação a criação de uma unidade eleitoral eletrônica para a América Latina, num tempo em que a esquerda estava com todo mundo de presidente na América Latina? Por que Barroso, presidente do TSE, entrou dentro do Congresso Nacional para impedir a aprovação do voto impresso, que já havia sido aprovado 3 vezes anteriormente pelo Congresso Nacional e sempre tido como inconstitucional pelo STF? Por que o Barroso fez isso? Em 2021, a PEC da Bia Kicis 315, porque teve que ser PEC, né? Porque por lei federal o STF invalida, diz que é inconstitucional, então vamos mudar a Constituição. Então, tudo os fios estão se conectando. Porque isso daí não é uma desconfiança exagerada. Por que a live do Fernando Serimedo foi tida como... não pode ser assistida no YouTube para você que está no Brasil? Você precisa de um VPN para assistir. Por que ela foi bloqueada? Por que o TSE mudou, né, os seus dados depois da live do Fernando Serimedo? Eu estava fazendo a pesquisa aqui para buscar esse dado da Unasul de 2014 de Quito. Eu só encontrei no Opera Mundi. Meu pai discursava muito, por isso que ficou na minha cabeça, né? Meu pai lá atrás já alertava também. Outro que está botando chapéu de alumínio com a gente na data de hoje. E aí eu fui procurar no site oficial do governo. Eu não sei. Estava requerendo aqui, né, parecia que a matéria estava fora do ar e requeria autorização do administrador para eu entrar no site. Fiz uma pesquisa rápida aqui no Google. Eu não vou acusar o governo de ter deletado a matéria nem nada, mas estranho, né? Porque normalmente num site do governo fica aberto ao público. Essa notícia de Quito, em 2014, não está mais. Será que eles querem, não sei, dúvida sincera, será que eles querem tirar do ar essa questão que a Dilma sempre trabalhou pela unidade eletrônica eleitoral latino-americana? Por que o PT, até a eleição do Lula, em 2002, sempre desconfiou das urnas eletrônicas? Porque o Zé Dirceu criou, né, através de PL, pediu a criação de uma comissão externa para analisar as urnas eletrônicas. Isso sempre foi bandeira da esquerda, pessoal. É Leonel Brizola que começou no escândalo do Proconsult, em 82, a desconfiar da informatização do sistema eleitoral. Fez um escândalo na frente da Globo, conseguiu o direito de resposta, e essa sempre foi uma pauta do PDT, curiosamente, né, do Carlos Lupe, que entrou com uma ação contra o Bolsonaro por encontrar com embaixadores e contestar as eleições brasileiras, e essa foi a ação, primeira julgada, que botou o Bolsonaro inelegível no TSE, quando ainda estavam lá Benedito Gonçalves, missão dada, missão cumprida, Alexandre de Moraes e outros, mas botou o Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Então tudo se encaixa, gente. Porque finalizando aqui, Alan Ramagem, né, Argolo, meu xará aí, Eduardo Lima e o Rogerinho. Porque não há como você entender que é prejudicial para uma sociedade que se diz democrática haver mais transparência eleitoral. Quem perde e quem ganha com mais transparência eleitoral. Ah, mas o Bolsonaro foi eleito nesse sistema. Eduardo, você foi deputado federal mais votado da história graças a esse sistema. E o que eu sempre falava? E é com a autoridade de mais votado da história, do Jair Bolsonaro presidente, que a gente quer dar mais transparência. Isso não é privilégio, não é favorecimento. Só o sistema democrático pode ser passível de crítica para que ele seja melhorado. Uma ditadura não permite crítica. E o que a gente está vendo é isso, a criminalização da opinião sobre o processo eleitoral. Quando discutiu-se se o Trump seria preso ou não logo antes da posse dele, é porque ele estava com uma condenação na Geórgia.
Vocês lembram da chamada mugshot? Que o Trump foi fichado na polícia, ele faz aquela cara de mal dele lá? Aquilo dele foi na Geórgia. Por quê? Acusado de contestar o processo eleitoral. Algo que Kamala Harris, Hillary Clinton, eles sempre fizeram. Mas quando chega o Trump, quando chega o Bolsonaro, porque tem argumento e robustez, para impedir que isso venha à tona, eles criminalizam. E eu tenho certeza, muita gente, Alan, no Brasil, tem medo de dar opinião sobre esse assunto, porque acha que pode parar na cadeia, pode ter uma nova ordem de censura do Moraes para derrubar a conta dele no X, no Facebook, no Instagram. Pode ter a sua candidatura, se for candidato, pode ter sua candidatura em risco. Se o Lindbergh Farias pedir, entrar com alguma ação contra você no STF, você pode depois ter problemas. Então, graças a Deus, existe um batalhão também de exilados que estão dispostos e já estão pagando esse preço, mas para resgatar a nossa democracia. Faz exatamente um ano que o Moraes proibiu o Bolsonaro de usar as suas redes sociais, seja as próprias, seja as de terceiros. Ou seja, faz um ano que foi decretada a morte digital do Jair Bolsonaro. Aliás, fica aí a ideia, podiam fazer um documentário. Quem mandou matar digitalmente Jair Bolsonaro? Será que esse documentário ia poder ser feito? Será que a Carmen Lúcia ia proibir também? Meus caros, faz um ano que o Bolsonaro tem a sua existência digital apagada, ou tentam apagar a sua existência digital, e eu vou trazer para vocês aqui a cronologia desse episódio nefasto, grotesco da nossa democracia, não é? Porque democracia não tem esse tipo de verdade, não tem esse tipo de coisa. Isso é censura, isso é obviamente uma perversão completa da liberdade de expressão. Faz um ano, lembra aqui a Malu Gaspar, na sua coluna do Globo, que a proibição das redes foi imposta. Foi em 18 de julho de 2025, 2 meses antes do Bolsonaro ser condenado. É bom que se diga isso, porque ele nem estava condenado e já estava morto digitalmente pelo STF. Então, a censura prévia, obviamente, imposta a ele, foi feita sem sequer com o seu julgamento realizado. Você vê onde que a coisa vai. O interlocutor do Bolsonaro resumiu bem a situação aqui na matéria, dizendo: Alexandre de Moraes criou o exílio virtual. É mais que isso. É boa o termo exílio virtual, mas no exílio você existe. Pensa as pessoas, por exemplo, os artistas do Caetano, que se autoexilaram, nem foram exilados, foram porque quiseram ir embora, e lá eles faziam um showzinho, lá eles davam recados, mandavam aquele abraço pro Brasil, né? Diziam que, enfim, eles iam voltar e etc, mandavam um recadinho. Aqui não é só exílio virtual, aqui é morte mesmo. Aqui é morte. O que houve foi uma morte digital por parte do nosso judiciário, imposta ao Jair Bolsonaro. Ele não pode existir, você percebe? Nós estamos diante de alguém que não pode receber visita nem de presidente. Proibiram a visita do Milei. O Moraes proibiu que o Milei visitasse o Jair. Proibiu que o filho visitasse o Jair. Proibiu que advogado dele, o Flávio, visitasse o Jair. Quer dizer, uma pessoa está proibida de existir. Proibiu que ele, Bolsonaro, se manifestasse por si ou por terceiros. Ninguém pode falar do Jair Bolsonaro em lugar nenhum, que o Moraes diz que isso é crime. Portanto, meus caros, isso não existia em exílio, não. O cara ia lá pra fora e ficava tocando seu violãozinho e a música chegava aqui, nos anos 60, não é? Agora não, isso lá na ditadura, né? Agora aqui na democracia, aí não pode. E não pode por quê? Não pode porque ele é da direita. Não pode por quê? Porque o Jair é pai do Flávio Bolsonaro. Não pode por quê? Porque o Flávio é candidato da direita. Não pode por quê? Não pode porque o STF não quer que a direita ganhe. Aqui é mais ou menos isso. Se você é de esquerda, você pode tudo. Se você é de direita, eles não vão dizer que você não pode se candidatar, mas eles vão pegar você e prender numa cruz e falar assim: pode sair correndo. É isso, é uma corrida eleitoral. Põe a esquerda e põe um foguete atrás ali na cintura do cara da esquerda, e o cara da direita prega numa cruz e fala: podem correr os dois, porque aqui é uma democracia, corram à vontade e que ganhe o melhor. Faça-me o favor. É uma vergonha nós termos dentro de um país que ainda se diz uma democracia, um ex-presidente
condenado à morte digital há 1 ano, sem poder falar por si, por terceiros, sem poder receber ninguém, sem poder se expressar, sem poder dizer o que pensa, sem poder manifestar nenhum tipo de pensamento ou receber informações do lado de fora. Não pode nem usar a rede social. É uma condenação à morte digital. E hoje, talvez, para um político, a morte digital seja pior do que a morte real. Meus caros, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, a gente quer chegar aos 800 mil inscritos e se inscreva enquanto há tempo, porque os críticos também não são bem vistos pelos democráticos do nosso país, não é? Então deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e fique ligado que aqui a gente vai trazer sempre informações importantes para vocês e, sobretudo, o que está por trás das informações que a velha imprensa nem sempre conta tudo ou a verdade para você. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!